Em 2025, ainda tem gente que assiste live? É isso que nós vamos ver hoje. Ó, nesse perfil é estreia de lives por aqui. Eu me chamo Ivy Tinoco, para quem não me conhece. E hoje a gente começa a programação da temporada de reestreia do meu espetáculo de teatro Lambi Lambi, Ava. Tcharam! Uma aventura lambeira. E para começar com o pé direito, eu vim fazer essa live para convidar todo mundo que está por aí para assistir a temporada em Santos, mas também abrangendo aí quem está vindo de outros lugares e acompanha por aqui o trabalho. A gente vai começar com essa live com convidados para falar um pouco sobre teatro de animação, sobre teatro Lambi Lambi, essa linguagem brasileiríssima. Também para a gente poder bater um papo sobre o processo de criação e tudo mais que vier de improviso desse papo. Já vi aqui que tem gente chegando, muito boa noite, a gente está só começando aqui. Bom, primeiro então, para ir falando um pouquinho a respeito do trabalho, eu quero falar um pouquinho e depois eu chamo os convidados, então... Eu me chamo Ivy Tinoco, para quem não me conhece. Eu sou da companhia Artesania do Encanto, aí há uns anos trabalhando principalmente com a linguagem do circo e com o teatro. E o teatro de formas animadas, o teatro de bonecos, teatro de animação, foi uma coisa que veio mais recente. Então que a gente está por aí... nesse início de pesquisa, digamos que eu estou engatinhando ainda nessa linguagem, então é bom aí vendo pessoas chegarem que já trabalham com essa linguagem, que também vão poder contribuir dentro do nosso diálogo. Aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de montagem de Ava, que é o meu primeiro espetáculo de teatro Lambi Lambi. Boa noite, Gui, Ju, Dani e Ivan já estão por aí. Ui, que delícia! Já chamo vocês. Muito bom ter vocês por aqui. Então, só para dar essa introdução mesmo, e a gente já vai para o bate-papo, porque afinal de contas é disso que se trata, poder trocar um pouquinho sobre essa linguagem, sobre o teatro de animação. Eu só queria dizer assim que a minha aproximação com esse teatro de animações se veio lá em Santo André. Lá no Sesc Santo André tinha, não sei se ainda tem, alguém que more por aí pode até me confirmar se ainda existe, um festival de teatro de bonecos, onde é uma programação extensa de várias linguagens dentro do teatro de animação. Então foi um mundo que se abriu para mim, um portal, no momento que eu estava ali estudando teatro para seguir carreira de atriz. Eu me deparei com essa linguagem e falei, opa, tem alguma coisinha aí. E na introdução, antes de você entrar para assistir os espetáculos, tinha, boa noite, João, bem-vindo. Tinha também espetáculos em caixinhas que você assistia no foyer do teatro antes de assistir o espetáculo dentro mesmo do teatro ali do Sesc. Então eram caixinhas que você formava uma fila, te davam uma senha, você assistia por um buraquinho, um espetáculo curtinho de 3, 4 minutos, onde uma história inteira era contada, um portal quase ali se abria e rapidamente você saía dali com um insight, com uma inspiração, com alguma emoção. Então aquilo mexeu comigo. Eu tinha ali meus 22 anos, faz mais de 10 anos, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, um dia eu gostaria de aprender essa linguagem. Boa noite, Robson, Giovana, que bom que vocês estão por aqui. Então eu vi esse tipo de teatro de animação, fiquei completamente apaixonada e aquilo ficou guardadinho dentro de mim para uma oportunidade que foi quase 10 anos depois, em 2019, eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de teatro Lambi Lambi. Eu já estava super enveredada no circo, mas aí eu falei, opa, vamos resgatar aquele sonho antigo. E foi quando eu fiz essa oficina com a companhia Plasticonírica, que é uma companhia conterrânea minha aqui de Santos, e eles têm um trabalho muito específico e muito primoroso com o teatro de Lambi Lambi. Então eu pude fazer minha caixinha, que eu já quero mostrar para vocês.
a história acontece dentro dessa caixa aqui. Ela é uma caixa preta que tem aqui, né, a entrada da visão minha e o público assiste por aqui a história. E ela é toda desmontável, depois eu posso mostrar melhor para vocês como que funciona tudo isso. E esse processo foi a criação de história com esses pequenos personagens que são feitos de lenços de seda. Depois eu posso contar melhor sobre isso, mas é uma história de autoria própria. Ai, que bom, tem tanta gente aí chegando. Oi, Guilherme, Jorge, uma galera, que bom que vocês estão por aqui. Aí aqui eu só queria mostrar, essa é a mãe da Ava. Eu aqui aprendendo essa manipulação sutil. Mas enfim, teve a estreia no começo de 2020, dá um tchauzinho, daqui a pouco ela volta. Teve a estreia no começo de 2020, logo em seguida veio a pandemia. Eu tive que parar os trabalhos, é um trabalho que vocês podem ver, né? É 1 para 1. E a gente cobre a cabeça para assistir o espetáculo e manipular dentro daquela caixa, então é muito, muito próximo. E desde então esse espetáculo ficou parado, deterioraram algumas coisas, como o sistema de iluminação e de som, que é tudo muito sensível. E agora estou podendo retomar graças à Lei Paulo Gustavo para a cidade de Santos. Então, através desses recursos públicos da lei, eu pude aí remontar e trazer convidados muito especiais para estar comigo nessa montagem. Que então, já para fazer a introdução, para chamar os nossos convidados, eu pude trabalhar então com pessoas que eu admiro muito, já sou fã do trabalho, para compor aí, me ajudarem a compor a trilha sonora, a fazer um sistema novo de iluminação, de som, de repensar na estrutura, nos apoios da estrutura para essa reestreia do cenário. Também para pensar em encenação, ter um olhar artístico, né, uma visão de fora, porque eu que estou manipulando eu não vejo, né, como que o público assiste ao espetáculo. Então, dessa equipe toda, eu chamei 2 pessoas para estarem aqui com vocês, porque elas são pessoas boas de prosa, são também grandes bonequeiros. É engraçado que eu estava pensando na trajetória de cada um, dentro de tudo que eu conheço, e vocês 2, que vão ser meus convidados de hoje, têm trajetórias parecidas, ou pelo menos lidam com linguagens que dialogam muito. Então, eu quero chamar com vocês, tchananã, Ivan Alves, que é o compositor da trilha sonora original de Ava e também fez uma orientação em manipulação de bonecos. Ele que é bonequeiro, músico, ator, diretor e muitas pernas de pau e muitas outras coisas que vocês vão saber. E também o Daniel Meirelles, que fez uma orientação artística, um olhar geral para a encenação, que também é bonequeiro, artista plástico, ator, palhaço, músico, tatuador e muitas outras coisas. Então, recebam com uma salva de palmas, que rufem os tambores, meus 2 convidados para a gente bater um papo sobre teatro de animação. Ivan, vou convidar você também. Olha, veio todo com fundinho neutro, adorei. Falado, né? Não vai fazer uma conversa de qualquer jeito. Que negócio aí. É bagunça. Opa! Aê! Oi, Ivi! Muito bem-vindos. Boa noite, Elmo. Boa noite. Ah, eu não tô vendo estar com ele. vocês. Vão chegar aí mais pessoas, provavelmente da rede de vocês. Então, quero dizer que tudo isso é um pretexto para a gente estar junto, para a gente falar um pouco dos nossos sonhos, dos nossos prazeres, do nosso ofício. E eu sei que vem prosa boa aí, porque é muito bom estar com vocês. Então, assim, o meu privilégio eu quero compartilhar com esse público também. Então, assim, só para quebrar o gelo aí, se apresentem, falem assim como que foi a
esse contato primeiro de vocês com teatro de animação, de boneca, e como que isso perdurou e perdura na vida de vocês. Vai lá, Você Ivan. quer começar, Dani? Não, vai, fique à vontade. Bom, boa noite. Eu comecei com os bonecos, eu na época eu fazia artesanato, e aí eu vendia camiseta ali na Lapa, eu sou do Rio de Janeiro, e aí tava rolando um festival do SESI chamado SESI Bonecos, e tinha uma série de oficinas com diretores do mundo todo, era um festival muito grande, assim. E aí eu fui numa de hippie, assim, falei, vou ver qual é. Eu já fazia teatro, né? Eu fazia umas aulinhas de teatro com os amigos em Niterói. E aí eu fiz uma oficina de manipulação direta com Miguel Velinho, que é um diretor muito legal lá do Rio. E aí eu saí assim encantado, eu falei, gente. Aí eu assisti todos os espetáculos 2 vezes, porque o espetáculo era à tarde, e de novo à noite eu vi os 2 espetáculos de todo mundo que apresentou, o pessoal da produção me arrumava o ingresso, falava aquele menino da oficina. E uma oficina também de confecção de bonecos com um russo chamado Vitor Antonov, e com bonecos de madeira. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer no teatro. Eu falei, eu não quero. É isso que eu quero fazer no teatro. Eu fiquei apaixonado e fiquei um tempo experimentando com maneiras de confeccionar. Fui para Minas, estudei com o pessoal do Pigmalião, fiz várias oficinas de construção e de manipulação e fui me enveredando assim, mais pela manipulação direta, né? E também pelas marionetes de fio. Fiz parte de um grupo de teatro de marionetes lá de Cabo Frio chamado Sorriso Feliz, que é de um marionetista chamado Clarencio Rodrigues. Ele faz marionetes há 40 anos, uns bonecos incríveis, assim, que cospe fogo, desmonta, sabe? Faz café, é um negócio surreal, assim, os bonecos dele. E aí, quando eu vim para São Paulo, a coisa que mais foi forte aqui para mim foi mais a música do que os bonecos. E quando você me chamou para fazer a trilha de um Lambe Lambe, eu falei, ai, que bom, estamos unindo todos os desejos. Ai, muito bom. Engraçado, né? Você falou aí da história que também teve a ver aí com uma mostra, né? De bonecos e tudo. Como é importante ter esses festivais que aproximam a gente de linguagens que são diferentes do que a gente vê no nosso dia a dia, né? Pois A é, gente está super. tão acostumado a ver coisas muito próximas já à própria televisão, ao próprio cinema, então que são aquelas interpretações realistas, atores muito É, próximos de um ainda mais de naturalismo. uma linguagem não tão patrocinada, né? O teatro de bonecos, de animação, não é tão fomentado assim, né? Já teve muitos festivais de teatro de objeto, de bonecos, né, no Brasil, assim, tem poucos. O próprio SESI Bonecos eu acho que não tem mais, assim. E era um festival maravilhoso, assim. Ele acontecia a cada 2 anos em uma cidade diferente. E era, nossa, coisas de graça, assim, do mundo inteiro, assim. Dá para você ter um panorama de linguagens, assim, sabe? Você É mais muito aprende legal do esse que festival. é espectador, né? Super, exato. Uhum. É muito legal. Aproveita aí o ensejo, Dani, fala um pouquinho. Eu comecei a olhar para o boneco com um pouco mais de atenção. Eu sempre me pegou, né? Desde a época da TV Cultura, quando assistia muito. Na TV Cultura tem teatro de boneco, né? Então aquilo ali já me pegava demais. Foi o meu primeiro que mais me deu facilidade depois que eu comecei a colocar a mão, eu acho. E aí eu assisti uma peça no Festa 50, ó, que era um rapaz todo de preto, no palco, sozinho, sem nada, e um boneco branco em cima do colo dele, assim. E não tinha mais nada. E aquele cara, ele fazia a imaginação da gente para lugares que eu falei, gente, o que é isso? Ele sozinho no palco e o boneco, ele pega a gente com uma magia tão grande e que foi muito especial, assim. E o boneco, eu até lembro, não lembro da peça, eu sei que o boneco percebia que estava sendo manipulado. E aí começava a ter uma briga entre eles. Gente, esse espetáculo, meu Deus.
E aí comecei, de fato, a trabalhar com boneco, manuseando, fabricando, quando eu comecei na Cia Teatral Aroeiras do Brasil, que é uma companhia nacionalmente conhecida, que apresenta pelo Brasil todo e faz espetáculos basicamente com bonecos. E eu aprendi muito com a Arlete Ramelo e com o Edivaldo Costa, que são dois bonequeiros assim de mão cheia. O Edivaldo é meu mestre, eu posso dizer que ele é meu mestre, assim. Que Ele fala legal. que se inspira em mim, e isso para mim é maior. Porque com o tempo eu comecei a trabalhar com papelão, com coisas rejeitadas. E aí hoje eu tenho cara de papel, algumas pessoas já viram ele por aí, e a gente ganhou agora o Facult, e a gente vai montar um novo espetáculo misturando palhaçaria, que também é uma linguagem que não tem tanta abrangência, não tem tanto espaço, né? Tanto que a gente é xingamento até hoje. E vou juntar a palhaçaria, que é o suspiro, e o cara de papel, que é o boneco. E é isso, Que comecei a legal. fazer. Acho que 2009 foi o ano que eu comecei, que eu fiz a minha primeira peça de boneco. Caramba! Então, É. aí, Que legal. juntando esses anos todos de vocês, já dá aí uma geração. Não De tinha celular na minha tudo. Não época. tinha, não tinha, não tinha. E o mais legal é que, assim, para quem é leigo, vocês já falaram de alguns tipos de manipulação, né? A manipulação direta, a manipulação de fios. Então, o teatro de animação é realmente um universo muito grande, de muitas possibilidades. É, abarca o teatro de máscaras também, né? Sim, é o que eu tenho aprendido muito com vocês dois nas orientações e tudo, e que está me ajudando muito, é fazer esse paralelo da palhaçaria com a triangulação do boneco, né? Porque o palhaço, para quem não sabe, ele é a menor máscara do mundo, então só cobre o nariz. Então a gente se expressa muito através dessa triangulação, de uma movimentação que tem muito paralelo com a movimentação dos bonecos. Então tem sido Uhum. muito importante para mim, por já trabalhar mais tempo com a linguagem da palhaçaria, poder, né, passar um pouco dessa linguagem para a manipulação direta de lenços, né? Porque, agora falando um pouquinho esses lenços aqui, eles não têm um formato realista de bonecos, é um lenço com um nó, e que aí, a partir dele, eu E tenho dá esse diversas desafio leituras, né? Quem tem pessoas que de tem ter uma. a vida, né? Oi? Dá para. Só essa forma, ela dá diversas leituras. Isso para o espectador é maravilhoso, porque você consegue criar sua própria história dentro da história que você propôs para gente. Exato. E é muito legal isso também, né? Porque a gente deixa um pouco pro espectador também, né? Ele vai criar essa humanidade, ele que vai dar personalidade a isso, né? Isso é Exato. muito legal também, como a máscara neutra, né? Uhum. Isso é muito legal. Uhum. A máscara neutra, ela é uma linguagem que é muito utilizada no treinamento, né, dos atores, para trazer essa corporeidade que a máscara pede, num primeiro lugar um pouco neutro, né? Um neutro bem entre aspas, É uma busca, né? porque é sempre uma busca de um ideal, né, de algo platônico, e eu acho que com a manipulação, com essas práticas, eu tenho descoberto um pouco isso também, né? A gente está sempre em busca de aprimorar, é um detalhe, é uma É. respiração. O que está sendo, acho que, mais desafiador para mim, não sei, eu até gostaria de saber de vocês o que é desafiador, né, dentro da linguagem, quando vocês estão em pesquisa, tem sido trabalhar com o pequeno. Eu acho que a minha palhaça sempre teve essa tendência de ir para o grande, de fazer tudo exagerado e rápido também. E de repente eu me encontro no momento onde eu preciso respirar, né? Dar tempo das coisas, dos gestos,
e tudo um pouco mais sutil, né? E esse lugar de estar no tete a tete com um espectador por vez. Né? Como que é para vocês? Quais são os desafios? Vai você primeiro. Como é que eu começo? Menino, eu não tô conseguindo te ver. Eu queria trocar a câmera aqui, mas eu não tô conseguindo te ver. Então, eu acho que é uma coisa que é legal a gente observar que o boneco, né, até quando se a gente vai para os objetos, assim, que são códigos, né? É um código gestual que a gente constrói. É, Não só a triangulação, mas a gente vai lidar com esse símbolo. São pequenos símbolos, olhar para baixo e virar. Uma coisa que a gente está induzindo a pessoa a achar que é uma cabeça. Isso é interessante, né? De tipo, são esses pequenos jogos de códigos, né? Como você já tinha uma partitura, já tinha um espetáculo onde a gente só queria aprimorar o gesto, foi mais uma coisa de organizar os códigos que já se tinha, né? Para deixar mais claro a dramaturgia, a história, as transformações de emoção, trazer uma ideia de emoção para um lenço, né? Isso é muito legal, sem que ele tenha o jogo com um outro corpo, é só ele dentro de uma caixa. E aí eu acho que também a proximidade, está muito perto, também te ajuda a criar microexpressões no desenho do lenço, te leva também para um lugar dessa coisa que é muito pequena, fica muito grande também, próximo da sua vista, e isso também te leva para um lugar interpretativo, né? Então, é ter um conjunto de códigos, e eu acho que essa é a dificuldade. Como não é um corpo humanoide, trazer um conjunto de gestos, e esse boneco também, por ser um lenço, cada vez ele vai ter um formato diferente. Então também não tem como se fixar, isso é um nariz. Não sei, na próxima vez que der o nó, o que vai ser nariz, entendeu? Então acho que a dificuldade é justamente entender esses códigos que vão sempre é como se os códigos fossem uma espécie de linha onde vai ser escrito. Mas só que essa linha vai sempre ser diferente, entendeu? Eu vou porque cada escrever vez é coisas um, novas. e com cada um é um combinado diferente, porque cada um vai gerar uma imagem diferente. E é muito louco Exato. isso. Isso é muito legal, é como a música do Decafônica, é como a música dadaísta, né? É uma coisa livre também, entende? Deixa na mão do espectador também dele interpretar, né? Isso é muito Tirar o legal. ego do artista de querer passar, eu quero passar a minha mensagem, e às vezes não. Às vezes você passa uma mensagem muito mais bonita, aquela que a pessoa entendeu. Eu já me peguei com, completando alguns espetáculos que tive com coisas que a plateia falou, que a plateia percebeu nessa comunicação que se dá no fazer com o boneco, porque interpretar na ponta dos dedos, né? Você conseguir jogar a tua Nossa, que lindo. interpretação, a tua tristeza, a tua alegria, tudo na ponta do dedo. E no caso do lenço é muito mais difícil, porque qualquer coisinha é muita coisa, né? Exato. E é isso, deixar um espetáculo livre para ser assistido, né? É um presente ali, até porque ele não conclui, ele não deixa uma história encerrada, chumbada com bucha 8. Ele conta uma história que deixa aquela sensação de uma seda caindo no céu, assim, sabe? Eu acho que é meio isso. Ai, que bonito. Ah, eu tô ouvindo vocês e tô assim animada em ter esse contato com a plateia, justamente porque eu também acredito muito que só se completa com essa visão de fora, né? Com esse olhar do outro para o trabalho. Então, amanhã já começa a circulação, então eu tô animada justamente para ver essas reações, porque a gente trabalha há tanto tempo, né? Um pouco até ensimesmado, criando e supondo reações e como que vai ser, mas a gente só sabe mesmo a Vera nesse encontro. E Você como são perguntou pra encontros. gente qual Fala. que era como é que a gente lidava, né? Eu
quando eu tô com algum boneco novo que eu tenho que. Porque você veste o boneco, né? Você tenta se encaixar dentro daquele corpinho, né? Então é de alguma forma. Então, uma forma que vai laceando a gente com o boneco, né? A relação vai se estreitando, é ficar fazendo o tempo todo, quando eu tô perto de uma estreia. Que eu vou fazer, que eu tô usando um boneco novo que eu ainda não consegui deixar ele vivo sem ter uma quebra, porque assim, se você perde o tônus, o boneco morre, assim, daqui a pouco ele volta. Então, como é que eu consigo fazer o espetáculo inteiro sem deixar isso? Porque eu vou estar pensando no texto, como é que eu faço? Alguns dias antes eu levo o boneco para casa e fico o dia fazendo coisas de casa com o boneco, para poder entender e aquilo, o meu corpo entender, né? Que é muito memória corporal isso, eu acho. Essa é uma coisa que eu faço quando vou eu fazer. Me ajuda E eu muito. acho que tem uma coisa também que é da criança que brinca de boneco, né? E eu acho que é quando a gente liga esse botãozinho, né? Aí quando a gente liga esse botãozinho, parece que plup, você vira um com o boneco, né? Exatamente. Eu tô dando aula para crianças e com eles eu uso máscara e bonecos também, né? Uhum. É impressionante como a gente se esforça tanto para fazer uma coisa que para eles é tão lógica. Eles É pegam o boneco e simples. já fazem as dramaturgias. É assim, entendeu? Não tem É assim. dificuldade nenhuma em pegar e criar e É, manipular. Não tem. não tem. É isso, entendeu? Aí eu fico olhando assim, falei, cara, que coisa. Teve uma vez que eu levei um monte de pregadores. Eu falei, a gente vai criar nossa cidade de pregadores. Aí eles foram fazendo e aí a maneira como cada pregador se mexia, porque ele é o prefeito, ele anda desse jeito. Porque ele, entendeu? Eu fiquei assim, falei, cara, é isso. Isso E é o, é daí que vem a magia. É dessa sensação que a gente guarda. É dessa coisa animista, do inanimado criar vida. Que é a partir da crença. Eu acho que essa coisa que a gente liga com muita repetição e com muito estudo de movimento e tudo e tal, mas em algum momento a gente liga essa brincadeira da crença, a gente acredita. Quando a gente acredita que o boneco fica único. Aí a Ai, gente volta a falar a língua da criança, que ela já vem falando, a gente só desaprende. Pois é. hum. Eu ia justamente falar disso, né? A técnica ela é muito importante, mas em a fé nada acontece, né? Então, acho que é primordial que você, enquanto intérprete, seja de que tipo de teatro for, você precisa acreditar no que você está fazendo, né? Porque Porque se a criança você. acredita. Quando ela está brincando, ela está completamente, ela não está duvidando em momento nenhum, que é o nosso problema enquanto artista. A gente duvida demais de si mesmo, né? Pois é, que como é difícil ser criança profissional, né? É difícil demais, gente. Criança com CNPJ é mal trabalhando. Criança com CNPJ, é isso aí, falou tudo. Oi, Gi, oi, Tiago, oi, Sofia, bem-vindos ao nosso live. Eu Tá me vendo já? Não, não aparecia ainda pra isso. Pra mim Não, só tô vendo eu e a Ive. Eu falo, Mas cara, como é que eu é? tô vendo, o Dani tá aparecendo para mim. eu tô Vocês vendo o estão Ivan, mas a Ivy tá assistindo? meio fosco-fosco. É, Como que eu faço pra ver os três? eu não Não sei. sei Me também. sentindo a Será que a Vocês estão tiazinha internet do que tá ruim? Zap. assistindo? Conseguem ver todo mundo? Me dá um. Fala aí, vocês conseguem ver Eu as virei três a pessoas? câmera para ver se melhora. Tá Ah, normal agora para acho que mim. melhorou, hein? Vê se foi. Legal. O pessoal aqui tá vendo. A gente conversou aí no escuro. Olha, vocês, É que eu sou quem uma quiser senhora, fazer né? alguma pergunta para o Ivan ou para o Dani, enfim, sobre o que a gente está conversando, podem mandar aqui nos comentários, que daqui a pouco eu leio para eles. Enquanto isso, a gente fala mais um pouquinho. Vocês dois também, ó, a Sofia tá vendo os três bem. Que bom. Então, o público tá vendo.
Então tá bom. Depois a gente assiste de novo. Sim. Isso. O que eu queria também trazer, que eu acho que também dialoga com a trajetória de nós três, é a rua. E o Teatro Lambi Lambi, ele é uma linguagem brasileiríssima, criada no Nordeste, e desde a sua criação ele tem esse aspecto muito fundamental, que faz muito parte dos lambi-lambeiros por aí, e é apresentar os seus espetáculos na rua, como uma arte de rua. E no momento que eu fiz a primeira versão de Ava, em 2019, foi pensando como que eu poderia continuar viajando, seguindo, fazendo meu trabalho de uma maneira compacta e que eu pudesse ter essa liberdade geográfica com o meu trabalho. Então, a caixinha, ela se desmonta inteira e ela cabe nessa mala aqui, ó. Nessa mala de carrinho aqui, que é desse tamanho que vai dentro do avião, né? Como bagagem interna do avião. Justamente para que não fosse nenhum empecilho poder estar para lá e para cá e seguir trabalhando, né? Onde quer que eu esteja. E eu queria saber de vocês se vocês já tiveram a experiência de levar o boneco para a rua, bonecos do teatro de objetos que vocês já conheceram para a rua, e o que vocês acham que isso que tem de diferente na rua que não tem, de repente, num espaço preparado para receber esse tipo de trabalho? Olha, Eu levei. Diga. não, fala. Não, vá você, eu já comecei Vai as duas. você, pô. Ah, Não, vou eu então. Eu sou educado. Eu vou começar porque, assim, eu já estou em atividade com um boneco que depois que eu descobri que era esse nome, que chama boneco habitável, que eu sou o boneco. Então, que na verdade também é uma máscara, que é o cara de papel. Só que para mim, o contato com a rua é primordial. Ele nasceu na rua, né? O cara de papel nasceu literalmente do lixo também. E o contato com o público espontâneo, assim, eu acho que é muito mais genuíno. Eu acho que a palavra é essa, porque assim, às vezes você pega um público que não está esperando ver aquilo. Ela ia fazer o trajeto dela, da casa dela, e ia passar, ia chegar na casa dela e ia fazer as mesmas coisas que ela faz, assistir as mesmas coisas que ela assiste, e você pega essa pessoa que vive a vida real, que vive o dia a dia, que está na rua. E aí você, às vezes, você não tem noção. Você tem noção do que você fala, mas você não tem noção do que a pessoa vai interpretar daquilo. E às vezes você passa uma mensagem que muda a vida daquela... Né, tem essa vontade de mudar a vida das pessoas, mas às vezes acontece de a pessoa sair com outro brilho no olho, assim, né? Porque eu acho que a rua, para mim, é o lugar. que bonito. Para mim, a rua é a primeira e a maior das escolas. Se funciona na rua, funciona em qualquer lugar. Super, super. Ponto. Para mim é isso. Se você fez um teatro de rua e todo mundo amou, se você leva para um palco, muito provavelmente vai ser massa. Agora, se é o contrário, se você faz um espetáculo muito bom no palco, se você leva para a rua, nem sempre é tão bom. Porque se não tiver um jogo de cintura do momento e a energia da rua, o bagulho fica louco. Eu acredito nisso também, assim, não só de acreditar, mas de colocar à prova mesmo, né? Claro. Porque a rua ela exige uma atenção, um foco, que está acontecendo coisa em todos os lugares. Por que de repente você é o escolhido, a escolhida para ser vista, né? O que faz a pessoa parar no meio da rotina dela, sem um aviso prévio, e
te assistir, dedicar o tempo dela ali, o menor que seja, para te dar atenção, que é a nossa moeda, eu acho que mais valorosa hoje é justamente a atenção, né? Que é o que move o Pois é. mundo. Os views, Uhum. a fama, tudo comercializa atenção. A gente está falando num lugar, num quadradinho que rouba a nossa atenção. Tudo é atenção, é a moeda de troca que a gente mais valiosa, que é o que falta na gente, né? Essa atenção de um para o outro. E como, pegando isso que você falou, a pessoa, ela tem pouco tempo de vida, ela está indo para casa porque ela está cansada. Então, se você fez uma coisa que pegou ela e ela ficou, sabe? Se você conseguiu pegar ela sem você precisar ir lá cobrar dela, eu acho que isso é muito poderoso, né? É muito Super. bonito até o ato de você chegar onde a pessoa nem sabia que ela queria ver aquilo, mas de repente ela falou, olha, que bom que eu parei. Para quem quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho específico do Dani, se chama Cara de Papel. Tem página no Instagram, não tem, Dani? Tem. É o @Cara de Papel? É Cara de isso? papel oficial, é. Cara de Papel oficial. E ali Já vocês tinha vão o cara. poder ver do que se trata, que era uma máscara gigante que Muito legal. Um boneco cobre habitável. toda a Eu digo que é um cabeça. boneco habitável porque a minha movimentação não pode ser nem de palhaço, nem de ator, nem de pessoa. É tentar ser um boneco. Muito louco isso. É muito legal esses bonecos. Eu já vi umas fotos do Cara de Papel. Nunca vi ao vivo, mas eu já vi. É muito legal. Ele é bem bacana É mesmo. bem interessante. Tem um bonequeiro de Minas, ele é argentino, chama Catim Nardi. Ele faz uns cabeções assim também. Que o teu olho aqui de manipulador fica meio que na testa do boneco, assim. É muito O meu fica no interessante que ele nariz. fica. É bem legal, é bem legal. E tem É bem um massa. que faz uns parecidos também aqui em São Paulo. Acho que é o Jadilson. Muito bom, Ah, depois isso eu não posso te passar. conheço. Ele faz os Ah, faz cabeções assim. também incríveis. Só que pega, A tipo, gente, desde aqui até pra cima, assim, né? Ele faz uns mega bonecões, assim. eu vi uma galera do sul que eles fazem na perna de pau, mas eles botam a máscara aqui no peito e um chapéu assim de palha com umas fitas escondendo o rosto deles. Eu achei bem interessante esse formato também, sabe? Legal também, legal também. E uma máscara parecida com a sua, assim, de papelão, sabe? Eu achei É, interessante. Depois eu vou que te da passar lá no hora. Instagram, você vai gostar. Tem um grupo também muito famoso em São Paulo que é, inclusive, um dos mestres bonequeiros que mais me pegou, assim, junto com a outra moça do grupo, que eu não vou lembrar o nome, mas o nome dele eu lembro. Um grupo chamado Cia Me Vi Te Vendo. Nossa, eles são maravilhosos, são os O Kleber queridos. Laguna é incrível, assim. Eu acho o trabalho dele. Ele também tem um trabalho com máscaras de papel machê que são, nossa, Bem incríveis. legais. É. Eles são os queridos. Eu conheci eles na TV Cultura, que eles têm, estão lá no, esqueci o nome do programa da TV Cultura, eles só de teatro, muito bonito. Espetáculo Ah, Zero, é demais. E é é muito louco, lindo esse você vê. espetáculo. Você tem várias formas de interpretação com boneco, né? Uns que se escondem e eles se mostram. E é uma máscara manipulando o boneco também, é interessante. Tem boneco que tem esse espetáculo Zero, eles manipulam, você vê o rosto deles, a boca deles falando, só que só que a gente não consegue olhar para o manipulador, a gente só consegue olhar para o boneco, porque o boneco, quando está em cena vivo, é difícil tomar a atenção do boneco. Tem um diretor francês, chama Roman Pascan. Eu não sei se é assim que pronuncia, né? Que para mim, francês é só Ferrejac, é Ferrejac. Mas que ele trata isso da invisibilidade do ator manipulador. Como que você aparece e como você esconde. Quais são esses códigos gestuais que te fazem atrair o olhar e que não fazem atrair o olhar, sabe? Caramba, me É manda muito depois, que eu não interessante. vou lembrar o nome. É muito legal. Roman Pascan, sei lá. Hanama Shameshibi. Ótima, Mônica Price. É sobre. E para você, Ivan, esse contato com a rua e o boneco ao mesmo tempo?
Você já Então, teve? lá em Arraial do Cabo, a gente tinha. Não era bem um grupo de teatro, eram uns malucos que se juntavam, sabe? E a gente tinha, uma delas era uma bonequeira que era de um grupo de teatro de rua do Rio, muito legal, que chama Tá na Rua, a Fernanda. E ela trazia os bonecos, a ideia de bonecos pra gente. E era muito interessante, assim, a maneira como ela trabalhava isso na rua, sabe? Então, era mais era mais parecido com o mamulengo, com a brincadeira do mamulengo, com esse código, com esses arquétipos mais marcados, sabe? Tive essa experiência com ela, assim, que foi muito legal. Ela é uma bonequeira de rua, assim, dessas que faz o número clássico da rua, do boneco que dubla, sabe? Foi muito Uhum. legal, assim. Já fiz também boneco. Eu tinha uma performance que era uma boneca que ela era assistente social. E aí ela ia fazendo a ficha com as pessoas no lugar, sabe? Era interessante também. Era desses bonecos que as pernas eram minha e o corpo dela vinha aqui. Eu ficava meio pra trás assim, sabe? Eu Eu tenho um esqueci o nome. igualzinho esse. Ai, esses bonecos são ótimos, Ai, né? maravilhoso. O meu é o Genival. Genival Flores do Ah, Campo, porque ele é feito de um pote de amaciante, Flores do Campo. ai, que maravilhoso. E ele tem o Adoro. braço quebrado, ele tem um braço quebrado, o outro braço é meu e as pernas é minha. E eu apareço Ai, que também. Ele fala maravilhoso. assim: eu peguei as pernas dele. Aí eu olha pra mim, assim, E já fiz também o boneco desse que é mais de ficar ali o bonequinho do Bob Marley dançando o reggae, sabe? Quando eu uhum. morava em Arraial do Cabo, a gente fazia muito isso em Búzios, assim, pra passar o chapéu, sabe? Ai, que legal. Nossa, fiz muito, assim, isso, assim. E aí depois eu comecei a fazer mímica lá com o grupo de Cabo Frio que eu fazia parte, aí os bonecos foram meio perdendo um pouco esse espaço, assim. Foi ganhar depois, quando eu fui participar lá com Clarence e tal. Ai, Legal. uma das E o, coisas que eu o tenho boneco, ele tem. As pessoas têm um certo preconceito com o boneco, né? Porque tem, por Pois exemplo, é, tem soluções para uma peça que você. Ai, fulano não pode, outro fulano não pode. Gente, coloca dois bonecos em cena. é Resolve isso. tudo. Mas isso também dá um problema, né? Porque, tipo assim, às vezes você tem dois bonecos que você quer botar em cena, dependendo do boneco, tem que ter 6 pessoas pra mexer, né? É, Às depende do vezes boneco. criam. Às vezes o tipo de manipulação influencia na história que você quer contar. Eu Exato. só tenho 2 pessoas, só tenho 4 mãos disponíveis, e aí, né? Só tem Tem isso duas. também. Aí é que é legal você começar também a entrar numa brisa, a gente que gosta de criar o boneco também, né? De tipo pensar isso, mecanismos para facilitar para uma pessoa só fazer, sabe? É. Como é que faz para ela mexer as duas pernas, os dois braços e a cabeça? É isso. Ai, isso me fascina. Eu adoro confecção dos bonecos, sabe? Eu Eu amo, Aí eu adoro. acho tão começa a entrar legal. essa parte que eu acho que é muito do teatro de animação e que também é do circo, né? Que é a coisa das traquitanas. E para mim está sendo o maior barato aqui mexer com Ava. Primeiro que todo o sistema de som e luz foi feito minuciosamente pelo Dudu do Circo, que é um verdadeiro traquitanês, Um MacGyver, né, traquitaneiro. cara? traquitaniano, do circo além de Traquitaner. artista. Então, tudo foi feito, né, todo o sistema muito minucioso, que só quem vê como que funciona é quem está ali manipulando. Eu acho que tem esse aspecto mágico da caixinha, porque tudo pode, né? Tudo pode dentro do teatro de animação. Pode ter coisas que voam, coisas que caem do céu, é, não tem limite. E eu acho que as tractanas, elas vêm para. E aí pode ser de inúmeras formas, elas vêm para dar vazão para isso, né? E, Inclusive, desculpa aí cortar, acabei de ter uma solução para esconder uma parte daquele negócio que a gente inventou. tá. Acabei de pensar na traquitana, depois eu te falo. Ah, por favor. Assim que Adoro. acaba o chão. É, eu tenho o espetáculo, vocês bem sabem, né? Eu tenho também a obra Carrinha da Meleca. E recentemente, em conversa com a Júlia Campos, que também é uma grande colaboradora, tanto com o circo,
nos trabalhos, quanto com o teatro de animação, por ser também uma lambi-lambista, uma bonequeira, é que os carrinhos que tem no espetáculo da Carrinha da Meleca e a própria carrinha são bonecos. Verdade. Boneco. Então a palhaça ali também manipulando os bonecos. Isso para mim é um start super novo e que agora em breve também vai ter aí reestreias do carrinho. Eu vou poder também olhar para esses objetos de cena como bonecos. Eu acho que isso vai Bonecos. enriquecer também o trabalho. Eu estou Super. animada, inclusive, para recomeçar essa pesquisa, pensando com isso em mente, né? Então, acho que a gente ganha tantas possibilidades quando mistura as linguagens, né? Tem Super. tantas formas de fazer que dialogam, que estão aí, né? A gente acaba compartimentando um pouco, porque isso é circo, isso é teatro, isso é dança, mas na verdade tá tudo É tudo junto, uma né? coisa só, né? É fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo, porque o sol vai matar todo mundo muito rapidamente. Brincadeira, Ai, que brincadeira. delícia! Brincadeira. Exatamente. Se o sol não matar, a inteligência artificial vai. É. Um outro. É Quem vai isso, gente. primeiro? A gente já tá cortando todas as árvores, já resolve. É por isso que eu não compro um apartamento, gente. Não vai dar tempo de acabar de pagar. Não vai, não vai. É. Galera que está aí assistindo, vocês querem fazer alguma pergunta para os nossos convidados, para os meus convidados? Aqui a gente pode falar aí sobre. A gente podia falar também um pouquinho a respeito de como a trilha sonora pode contribuir, né? No caso de Ava, conversando com o Ivan, a gente chegou à conclusão de que, como é um espetáculo que já tem personagens que são abstratos, feito de lenços, o fundo de dentro da caixinha ele é neutro também, ele é preto. Qualquer coisa pode ser apresentada ali dentro, não tem Barulho um é esse? cenário fixo. Oi? Um Ah, barulho será aí, que foi? desculpa. Ah, foi mal, pode ser meu fone aqui. Aqui não estou ouvindo. Vocês que estão Agora assistindo foi. barulhos, como tá, Pode ir, estão pode ir. ouvindo? Então a gente pensou num caminho para a trilha, porque assim, o espectador ele coloca um fone de ouvido, eu também, e a gente ouve a mesma trilha, que o espetáculo ele tem 4 minutos, e a trilha vai do começo ao fim, narrando, de certa forma, essa história. Existem várias outras formas de se fazer com o teatro lambi-lambi. Tem gente que faz com a própria voz, os sons, é uma coisa feita ao vivo. A gente optou por fazer uma trilha, compor uma trilha específica para essa trajetória de Ava. O que a gente pensou então, Ivan, que eu acho que Então, você vai a gente tinha duas, quando a gente se reuniu, né, para pensar como seria essa música. O espetáculo ele acontecia com uma música do Quinteto Armorial, que era muito bonito, mas só que não acompanhava as transformações da cena. E isso acabava que prejudicava a gente a embarcar nessa dramaturgia, porque não acontecia exatamente uma transformação dos estados, né? Então a gente buscou como que traríamos uma música que fosse se transformando junto com a história. E aí a Ivy trouxe, é um spoiler, pode dar esse spoiler? Eu tive Pode. spoilers. Tem um pequeno spoiler que há uma música de ninar que a mãe cantava para a filha. E aí nesse momento eu falei, essa é a música, né? Então eu peguei esse tema dessa canção de ninar e fui variando esse tema conforme as cenas vão se repetindo. Então o tema começa como um sonho, esse sonho vai virando
a própria canção na voz da Ive, acalmando o bebê chorando. Então tem o som do bebê chorando. Você já associa que aquele momento aquele movimento é um movimento de ninar, porque tem o som do bebê chorando. Então a gente foi pensando como que, sem ser uma coisa de cinema, de nhec, som da porta e a porta abre, o som da janela e a janela fecha, sem ser uma coisa assim tão também sublinhada, mas como os áudios podiam ajudar a criar uma historinha na cabeça de quem estava ouvindo, né? Uhum. Então, foi um Ficou lindo, desafio, inclusive. porque ficou difícil, foi difícil no começo, assim, mas também tem uma coisa legal que a Ivy toca rabeca, né? Então ela também sabia pedir, tipo assim, olha, aqui a bateria que fez isso. Então ela meio que já sentia, tipo, ai, perdeu a inocência porque teve um som de ambulância. Então foi legal, foi até rápido também o nosso processo, porque também a gente já tinha feito uma outra trilha antes, a gente já tinha uma Uma gramática de prévia. blim blim blim, tipo, é aquele som fom fom fom, sabe? A gente já criou uma gramática Sim. e foi legal. Eu gosto assim quando a direção me deixa livre também, sabe? A Ivy me deixou também bem livre para criar o tipo de som que eu queria, sabe? A gente, né, não precisou ser parecido com o som do quinteto armorial. Eu pude criar o som que eu quis, sabe? Foi muito legal. Eu gosto muito disso, assim, quando tem Não essa sufoca o confiança também, né? artista. Pelo amor de Deus, é Deixa o difícil esse artista. negócio desses programas Pode que eu parar. achava que era só aprender a tocar piano e depois tive que aprender a mexer no computador, como assim? E desculpa aí, qual Mas foi programa que bem você usa para legal. fazer edições de áudio? O Eu Ableton, queria Ableton saber. Live. Qual? Nossa, eu amo esse programa, sou viciado nele. Ableton Bandlab? Live. Não, Ableton Live. Apple Pro Live. Escreve Ableton. Appleton, tá. Isso. É bem legal ele, sabe? Eu gosto bastante dele para produzir. E eu Legal. uso as bibliotecas do Contact. Então eu uso 2, 3 programas combinados para fazer assim, Para entendeu? poder fazer o trabalho todo. Legal. É bem massa, eu gosto bastante assim desses programas assim, descobrir um mundo. Nossa, e é Legal. legal, né? Ai, é muito massa, né? Eu sou da época dos tecladinhos arranjadores. Esse do forrozinho, sabe? Aham. Eu sou dessa época, imagina. Imagina. Nossa, As primeiras músicas assim, trilha que eu fazia era pra igreja, né? Eu ia fazendo uma fita cassete por cima da outra, eu ia gravando os instrumentos assim, sabe? Caraca, meu. Eu tinha que fazer desse jeito assim. Aí gravava a voz do tenor e dava pros tenores ensaiarem. Gravava a voz do contralto, dava pros contraltos ensaiarem. Era muito legal também. Caramba, Aí que hoje em legal. dia tem um Você vê coisas programa assim que as pessoas não têm noção. dá muito trabalho. Dá muito assiste trabalho. ali Essa no música de digital do quatro, essa Plus, né? musiquinha de 4 minutos tem 38 faixas. São 38 instrumentos, um em cima do outro, entendeu? E Aham. cada Caraca. faixa tem uma notinha que tem que combinar com a notinha de baixo. É um tricô gostoso de ir fazendo, sabe? Aham. Que Aí, legal. porque o público, quando ele assiste, né, ali 4 minutinhos, ai que rápido, né? Mas na verdade, olha aí, né? Tô eu manipulando, mas quantas pessoas envolvidas nesse trabalho Ah, e colocam ali a sua expertise, o seu amor pelo que faz, para e a poder. importância do fomento, né? A importância de ter um edital. É importante que a gente cobre as autoridades que tenha cada vez mais. Que é isso, sem dinheiro, sem verba, é muito mais difícil de fazer um espetáculo. Olha quanta gente precisa receber. Olha É. quanta gente tem que trabalhar, né? São muitas pessoas envolvidas, né? É, trabalhar com arte envolve pessoas, literalmente é desse que Exato. se trata. É uma Então, a gente fábrica. poder ter outras edições da Lei Paulo Gustavo, as outras leis municipais, estaduais, federais, elas compõem aí significativamente o nosso fazer artístico e a gente sabe o quanto isso movimenta também economicamente a Tudo. vida das pessoas e como que isso realmente gera emprego e renda e tudo mais. Então, assim, Exato.
E É um movimento de trabalho muito mercado, que a gente importante. consegue fazer compra para poder comer. Movimenta tudo, né? E é uma coisa assim que a gente está trabalhando com o simbólico, com algo do campo das ideias, da criatividade, que a gente materializa e aquilo se torna realmente completo para a vida das pessoas que assistem e para os fazedores que também têm como subsistência, né? Esse trabalho, esse servir, esse ofício. Gente, a gente está chegando ao fim. A gente falou aqui um pouco sobre teatro de animação, teatro lambe-lambe, esse nosso olhar enquanto fazedores, o processo criativo, um pouco do que a outra ali, né? Tem esses nossos mecanismos também, né, Dani? Que a gente consegue contar a história com essas redes sociais e tudo. Eu, assim, vou abrir um parênteses para dizer que eu acho live tipo rua. As pessoas vão passando pela live, aí quem se interessa Quem fica um quiser, pouquinho. fica. É. Eu acho, Dificílimo. eu acho que tem um paralelo aí, sabe? Ah, Dessa que bom forma, seria onde que se a as gente pessoas na rua estão? pudesse pagar a licença também, né? Pra já Acho ir que está formando a onde as roda, pessoas né? estão, e que as pessoas estão aqui, né, agora também, então a gente saber lidar com tudo isso. Eu queria, assim, vocês que estão assistindo, eu quero fazer um convite para essa semana, que é agora segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira. É a semana de reestreia de Ava, uma aventura lambeira, aqui em Santos, nas Vilas Criativas de Santos. Dentro aqui, entra ali no meu perfil, tem direitinho o horário. São 2 horas que eu fico ali disponível para fazer várias e várias sessões com as pessoas, de 4 minutinhos cada um. E é gratuito, então, oi, Binho, chegando o pessoal bacana, oi, Armando. As pessoas podem vir assistir e levar familiares para todas as idades. Então, entra no meu perfil que vocês vão ver direitinho em qual Vila Criativa eu vou estar em cada dia. São 5 dias, então, sessões. Espero por vocês. Quero agradecer vocês, meus convidados, novamente. Muito obrigada pela participação, por toparem as minhas criações e pegarem também para vocês como. Porque acho que as nossas criações são um pouco como nossos filhos, né? Então, quando vocês abraçam estarem comigo, eu sinto que vocês também são um pouco parte da minha família, sabe? Oh, Então é muito especial poder trabalhar com, eu acho um grande privilégio poder trabalhar com quem a gente admira. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Amigos, sigam esses grandes artistas. Queria que vocês deixassem aí aquela palavrinha final, aquele de final de domingo aí, para a gente começar bem a semana. bom, gente, eu dou aula online, mentira. Tô com a revistinha do Zequiti. Tá bem Queria assim. agradecer. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa do Agradecer. Rodrigo. Vamos, estamos aí. Piano, violão e canto, tá, gente? Só pra constar, então. Queria agradecer, minha Flor, pela confiança no trabalho aí e pela parceria de sempre. Foi uma delícia. E que Ava tem uma vida muito longa, que é uma história muito especial. Quem quiser Seja. saber, vai ter que ir lá ver. Me convidem também, vocês já viram que é muito, muito simples de levar para os lugares, então a Ava pode voar para muitos terrenos. E é isso. Pegando o gancho, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse podcast também, né? Fazendo de alguma forma, a aba chegar de forma cada vez mais bonita para todo mundo que puder ver. Também dou aulas, tá bom? Então eu faço tatuagem. Se você quiser fazer uma tatuagem comigo, você pode me chamar. Eu quero. Tá vendo? Troco por aulas de piano. Fechou, coisas. gato. Fechou. DM. E é isso. E sigam-nos bons. É isso. Siga-nos.
Ah, gente, muito bom. Merda. Assistam teatro de animação, conheçam mais os trabalhos a respeito dessa linguagem que é tão bonita, tão mágica. Obrigada aí para quem ficou durante toda a live. Acompanhem a programação de Ave uma Aventura Lambeira. Agradeço aos patrocinadores, a Vilas Criativa, a Lei Paulo Gustavo e todos vocês, equipe linda que está comigo. Um beijo grande, boa semana, gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.